Olá pessoal do GTUSP, meu nome é Yasmin Hanna, sou sua professora de Biologia e hoje a gente vai dar seguimento ao estudo da fisiologia, né? Então vamos estudar alguns tipos de tecidos conjuntivos e também o sistema circulatório, né? Então, primeiramente, começando a falar um pouquinho sobre os tecidos, lembram que eu falei nas aulas anteriores sobre alguns animais que não possuíam tecidos verdadeiros, né? Outros que possuíam tecidos verdadeiros, mas afinal, o que é possuir um tecido? O que é um tecido, né? Tecidos são conjuntos de células semelhantes que são especializadas em uma determinada função. Tá? Então, nos animais, a gente tem 4 tipos de tecido. Aí, com esses exemplos, vai ficar um pouco mais claro para vocês entenderem. Então, primeiramente, a gente tem o tecido epitelial, que ele tem função de revestir todo o corpo e os órgãos internos. Então, ele é basicamente um tecido de revestimento, como, por exemplo, a pele, né? E aquele tipo de tecido que reveste órgãos internos, como a gente viu na aula passada, por exemplo, é o tecido que reveste o estômago, reveste o intestino, tá certo? Aí a gente tem também o tecido muscular, que tem basicamente função de movimentação do organismo. Então, ele é composto de fibras musculares, né? Células que possuem capacidade de se contrair e de estender, né? E aí realizar o movimento do organismo, tá? A gente tem o terceiro tipo de tecido nos animais, que é o tecido nervoso, tá? Que ele tem a função basicamente de perceber o ambiente em torno do animal e produzir uma resposta a essa percepção, né? Então, o organismo recebe estímulos por meio de visão, audição, olfato, tato, né? E aí o sistema nervoso interpreta essa percepção e produz uma resposta que pode ser uma movimentação, né, pode ser um ataque, uma defesa, algum tipo de resposta. Tá? E por último, a gente tem o tecido conjuntivo, que é o tipo de tecido que a gente vai estudar hoje. Né? O tecido conjuntivo tem várias funções. Tá? Ele pode servir tanto para preenchimento de lacunas, de espaços no organismo, sustentação desse organismo, nutrição, defesa, reserva energética e hematopoese. O que é hematopoese? É a formação das células do sangue e das plaquetas, tá? Que eu vou entrar com um pouquinho mais de detalhe ao longo da aula, tá certo? Então, começando o estudo dos tecidos conjuntivos, né? Qual que é a característica base de todos os tecidos conjuntivos? É possuir uma substância intersticial, que a gente chama de matriz. É uma substância de preenchimento que fica em volta das células desse tipo de tecido, né? Então, geralmente, a substância intersticial vai ser composta de fibras proteicas, que vão ser, geralmente, colágeno, essas fibras, tá? E as células principais do tecido conjuntivo são os fibroblastos, tá? Que são células responsáveis pela formação das fibras proteicas e da substância intersticial que vai ficar entre essas fibras e essas células, tá? Então, só repetindo o que eu falei no slide anterior, para fixar quais são as funções do tecido conjuntivo: preenchimento, sustentação, nutrição, defesa, reserva energética e hematopoese, que é a produção do sangue. Tá? Alguns exemplos desse tipo de tecido, né? A gente tem tecidos ósseo, cartilaginoso, adiposo e o sangue. Vou falar um pouquinho com mais detalhe de cada um deles. Tecido adiposo. O tecido adiposo é o que contém a gordura no nosso organismo. A gordura é a maior reserva energética dos animais, como eu falei nas aulas anteriores, né? Sobre os lipídios, quando eu falei de lipídios, carboidratos e proteínas, os lipídios são a maior reserva energética dos animais. Tá? O tipo de célula presente no tecido adiposo é chamado de adipócito. Né? Sempre que você tiver uma palavra, alguma coisa cito no final, significa célula, porque cito vem de célula, tá? Então, tudo que tiver cito, adipócito, por exemplo, célula de gordura, né? Adipócito, tá? Quais são as funções do tecido adiposo, né? Então, basicamente, ele consegue fazer uma manutenção da temperatura corporal, porque a gordura é um bom isolante térmico. Então, em mamíferos, principalmente, tem bastante gordura no corpo, é importante para manter essa temperatura corporal constante. Proteção contra choques mecânicos. Então, a gordura é macia, né? Ela consegue proteger de batidas, de choques mecânicos. E ocupação de espaços entre os órgãos, sustentando-os em suas posições. Então, os órgãos não ficam
soltos no nosso organismo, né? E o que preenche esses espaços entre os órgãos? Geralmente vai ser o tecido adiposo, tá? E aí mantém essa estrutura toda certinha dos órgãos e do organismo, tá? Tecido ósseo, né? Então, o tipo de substância intersticial do tecido ósseo é chamado de matriz óssea, tá? Que ele vai ser composto de duas partes. Essa matriz óssea tem a parte inorgânica, que é composta principalmente de fosfato de cálcio, né? Então, por isso que é importante o cálcio para manter toda a estrutura óssea do nosso organismo. E tem uma parte orgânica proteica, que é composta de colágeno, tá? As células do tecido ósseo, nós temos 3 tipos, tá? Primeiramente, a gente tem os osteoblastos, né? Blasto vem de um significado de jovem. Então, osteoblastos são células ósseas jovens, tá? Elas são responsáveis por produzir toda essa matriz óssea, né? Fazer toda a produção dessa matriz que vai ficar em volta das células. E conforme essas células vão amadurecendo e ficando cercadas dessa matriz óssea, elas se tornam osteócitos, né? Os osteócitos, então, eles são mais maduros e eles ficam dentro dessa matriz, né, confinadinhos ali, compondo toda aquela estrutura mais rígida do osso, né. E a gente tem também os osteoclastos. Os osteoclastos fazem um papel de remodelagem óssea. Como assim? Conforme a gente vai tendo lesões no osso, o osteoclasto vai lá e destrói aquela parte que está lesionada, e isso permite com que os osteoblastos recomponham e comecem a criar novamente ali um tecido, né, um tecido novo, para poder fazer toda essa remodelagem óssea, tá certo? Como que é constituído, então, esse tecido? Como que ele está configurado, né? Ele é constituído de camadas concêntricas, ou seja, que tem um mesmo centro, então vai ficando bolinhas em volta de bolinhas com o mesmo centro, tá? Então, se você pegar um osso e cortar ele, você vai ver que ele é todo cheio de coisinhas concêntricas, né? Ao redor dos canais centrais, e nesses canais centrais vão passar os vasos sanguíneos. Então, você tem, por exemplo, aqui o osso, o vaso sanguíneo fica longitudinal aqui no osso, né? Então, se você cortar aqui, que nem eu falei, e olhar por cima, ele vai estar todo redondinho, preenchido aí pelas células, e vai ter os canais, né, os vasos sanguíneos passando ali por eles. E esses vasos sanguíneos se comunicam entre si pelos chamados canais perfurantes, tá certo? Aí a gente tem o tecido cartilaginoso, né? O tipo de substância intersticial do tecido cartilaginoso é a matriz cartilaginosa, tá certo? E ela é um pouco diferente da matriz óssea porque ela é mais flexível, né? Ela não é mineralizada, ela não é rígida e ela é rica em colágeno, por isso que ela tem essa flexibilidade. Os tipos de célula do tecido cartilaginoso são chamados de condrócitos. E as funções do tecido cartilaginoso basicamente são sustentar algumas partes do corpo, como, por exemplo, a orelha, o nariz, vocês conseguem mexer e ver que é mais molinho, né, do que a parte óssea, que é bem rígida. E diminuir o atrito entre os ossos na superfície articular. Então, a gente tem várias articulações no nosso corpo, né? As cartilagens estão ali no meio para evitar o atrito, porque se fosse osso direto com osso, ele ia ficar batendo e ia desgastar, né? Então, a gente tem a cartilagem entre essa parte óssea para poder evitar esse atrito e o desgaste dos ossos, tá certo? E também, uma última função do tecido cartilaginoso é manter a traqueia e os brônquios bem abertos, então eles ficam rígidos, estruturados e abertos, permitindo a passagem do ar, né? Então, a traqueia não fecha, ela fica bem estruturadinha e aberta para permitir a passagem do ar e que a gente possa fazer todo o movimento respiratório. E por último, aí a gente tem o tecido conjuntivo, que é o sangue, né? E ele é composto por duas partes. Ele tem a parte líquida, que é chamada de plasma ou soro, e a parte mais sólida, a parte mais celular, né? Que é composta de elementos figurados. O que são os elementos figurados? A gente tem 3. As hemácias, os leucócitos e as plaquetas, tá? Os leucócitos também são chamados de glóbulos brancos. Eles têm basicamente função de defesa do organismo.
contra agentes infecciosos e toxinas. Eu vou falar com um pouco mais de detalhe deles nos próximos slides, tá? Mas basicamente os leucócitos, são os glóbulos brancos, já devem ter ouvido falar bastante do sistema imune, né? Fazem a defesa do organismo contra qualquer patógeno, contra qualquer agente externo ou mesmo interno que esteja desequilibrando o organismo, tá? Patógenos são agentes que causam doença, tá? Eles se originam na medula vermelha dos ossos, né? Que é a parte mais interna do osso, que é mais espongiforme ali, mais molinha, né? Então, aquela parte interna do osso produz essas células, né, os leucócitos, e também são produzidos nos órgãos linfóides, que são o baço, o timo e os linfonodos. Tá? Linfonodos a gente tem vários no nosso corpo, né? As plaquetas, que também são chamadas de trombócitos, que são basicamente fragmentos anucleados, ou seja, que não possuem núcleo, né? Diferente, por exemplo, dos leucócitos, que são células que possuem núcleos, tá? Possuem lá o DNA, tudo aquilo que eu já falei nas aulas anteriores. Então, as plaquetas são fragmentos anucleados que se destacam dos megacariócitos, tá? Que são algumas células encontradas na medula óssea vermelha. Então, as plaquetas são fragmentos, elas são pedaços desses megacariócitos que vão servir para fazer a coagulação sanguínea, né? Então, para poder fechar, se você tem uma ferida, essa ferida não ficar aberta e ficar saindo sangue por ela, a plaqueta vai lá e ajuda a cicatrizar, a fechar aquela ferida, tá? E aí a gente tem, por último, as hemácias, né, que também são chamadas de eritrócitos ou também de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, né? E o que fazem as hemácias? Primeiro, por que elas são glóbulos vermelhos? Porque elas possuem na composição do pigmento delas lá, que é a hemoglobina, né? A hemoglobina é um pigmento que está dentro da hemácia. A hemoglobina tem em sua composição o ferro. E o ferro tem uma cor avermelhada, tá? Então, por isso que as hemácias possuem cor avermelhada, são glóbulos vermelhos, né? E o que fazem as hemácias? Qual que é a função? É basicamente de transporte do oxigênio dos órgãos respiratórios, como, por exemplo, no nosso caso, os pulmões, ou no caso de animais aquáticos, as brânquias, né? Até outros órgãos do corpo. Então, é basicamente pegar o oxigênio que vem do ambiente e vai chegar ali no órgão respiratório, pegar aquele oxigênio e passar para os outros tecidos do corpo, para os outros órgãos do corpo. Tá? Como eu tinha falado, né, as hemácias contêm hemoglobina, e essa hemoglobina é que se combina ao oxigênio para poder carregar ele, tá? E levar ao longo da circulação sanguínea. Os casos de anemia são basicamente quando a concentração de hemoglobina no sangue está muito baixa, e aí a pessoa não consegue captar tanto oxigênio quanto ela deveria para produzir a energia. Porque lembrem que eu falei que o oxigênio é utilizado juntamente com a glicose nas mitocôndrias das células para a produção de energia, tá certo? Então, se você não consegue captar a quantidade necessária de oxigênio, o seu organismo não vai conseguir produzir o tanto de energia que você precisa e aí a pessoa fica anêmica, tá? As hemácias também são formadas na medula óssea vermelha e elas são células anucleadas também, assim como as plaquetas. As plaquetas são fragmentos, na verdade, né? As hemácias são células, só que elas são células anucleadas, ou seja, elas não possuem núcleo e por não possuir núcleo, elas têm uma vida útil mais restrita. Então, elas duram por basicamente 120 dias, né? Elas permanecem ali na circulação, fazendo a função delas por 120 dias. E depois, quando elas ficam velhas, né? Quando elas precisam ser destruídas, elas são destruídas ali principalmente pelo baço, tá? Aí, como eu tinha falado, no caso dos mamíferos, elas são anucleadas, né? E elas têm forma de um disco bicôncavo. O que é um disco bicôncavo? Côncavo é ser assim, né? Bicôncavo é em cima e embaixo. Então, ela tem essa forma de disco bicôncavo, que eu vou colocar aqui na imagem, que vocês vão conseguir visualizar melhor. Então, como vocês podem ver, é tipo como se fosse uma rosquinha, só que preenchida no meio, né? E ela tem essa forma de disco bicôncavo, tá certo? Eu vou fazer um intervalinho e daqui a pouco a gente continua com a aula.